Bom, queridos, vamos estar aqui lendo aqui o Shema Israel e falando sobre algumas palavras em hebraico aqui interessantes. Tradução, vou começar pelo versículo 4 aqui, o 6:4, e diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'haveta et Adonai Elohecha, Bechol levavecha, Ubechol nafshecha, Ubechol meodecha. Ve'hayu chalevarim ha'eler, Asher anochi mitzavecha hayom al levavecha. Ve'natan levanecha, ve'dibarta bam beveitecha, uverlertecha, baderer, uveshar berra, uveshar berra, uvercomerra, o que chartan leot al yadecha, verrayu letotafot beyenecha, or tavetan al mezizot beitecha, u visharecha. Bom, o hebraico é uma língua, não é tão fácil, né? Tem um monte de regrinha e para ler às vezes a gente, né, que está aqui estudando o hebraico, a gente tem que ler com o maior cuidado. Algumas palavras são até difíceis de pronunciar, né? Por causa de algumas letras, né? Então aqui o Shema, a letra Shema, escuta, ouve. Israel, aqui veja que Israel está transliterado da forma que eu pronuncio, é a forma que está escrito em cima e embaixo. Israel, tá? Israel, é a mesma palavra. Isso é uma transliteração, tá? Deixa eu focar aqui, tá vendo? Então aqui eu estou focando aqui no Israel transliterado da língua hebraica. Isso é uma transliteração exata. Israel, tá bom? Aqui está o Yud Rei Vav Rei, a sua transliteração sem as vogais. Yud Rei Vav Rei, YHWH. Nosso Deus, não gosto muito desta forma de nosso Deus, porque El ou Eloá, ou Elohá, não quer dizer Deus. Deus é um termo de uma conotação diferente. Aqui deveria estar nosso Elohim, né? Porque aqui a raiz aqui é El, tá? E Deus vem de Teos, vem de Zeus, não tem nada a ver isso aqui. Na minha concepção, literalmente teria que se preservar o título, o nosso El. Poderia estar El, que vai dar origem a Elohá ou Elohim, né? Porque Deus já tem uma influência, tá, de conotação diferente. Yud Rei Vav Rei, que nas Bíblias colocou em português por causa de Kurios no grego. Yud Rei Vav Rei vai para o grego como Kurios. Só que Kurios é um título para Senhor. Talvez porque os judeus não pronunciavam o Yud Rei Vav Rei e só pronunciavam Adonai, eles preferiram colocar o título na língua grega. Mas poderiam estar pronunciando Adonai, mas preservando no texto a transliteração, tá? Porque na realidade este nome que a gente diz que é do Eterno, ele vem de um verbo que não está definindo o Eterno, porque o nome define, né? E também o Yud Rei Vav Rei não é um título, tá? O título seria Adonai, seria Senhor. Kurios é um título. Mas porque os judeus pronunciam um título quando olham o tetragrama, eles colocaram um título. Mas isso aí seria, na minha concepção, na minha visão,
que a minha opinião particular não seria o correto, porque você estaria alterando aqui, né? Porque na realidade esse verbo rei, vav, rei, né, ele é o verbo ser, com iod ali, o sufixo iod, ele existe, né? Está trazendo a ideia de Êxodo 3,14, Yerri, Achai, Yerri, né? Serei o que serei. Na realidade esse nome pode estar querendo dizer o quê? Aquele que era, aquele que é e aquele que será. No Apocalipse se coloca desta forma: o que era, o que é e o que há de vir. Então esse Yud Rei Vav Rei traz essa ideia de ilimitação. Você coloca Curios, Senhor em português, você está ocultando a realidade deste nome, que na realidade não é um nome para definir, porque nome define uma pessoa. Na realidade é uma expressão que chamamos de nome, que na realidade não está definindo, mas colocando o eterno como infinito, como alguém que não pode ser definido, porque esse é aquele que será. Não há nada que impeça ele ser o que ele quiser ser, né? Para o povo de Israel. O que o Eterno está dizendo aqui? Escuta, Israel. Aquele que pode ser o que ele quiser ser, ele é um. Então, quando Israel está servindo a esse Yud Rei Vav Rei, os judeus eles vão falar errado de propósito, eles vão falar Yud Kei Vav Kei, em vez de eles falar o rei, eles vão falar o Kaf. Por quê? Justamente para não pronunciar nada sobre o nome do Eterno, para eles não se deve falar, né? Nem as letras do nome, né? Então aqui, esse nome aqui, Yud Rei Vav Rei, não é Jeová nunca, tá? Jeová é um nome que não existe, tá? Daqui do hebraico não. Se falasse que é Yehová, tá faltando o Vav, o Roland, né? Tá faltando um pontinho em cima do Vav ali, né? O Vav em Roland. Aqui tá, se eu for ler o que está escrito aqui, Yervá, tá? Mas ok, eu poderia pronunciar com um pontinho em cima do rei ali, eu poderia pronunciar Yehová, né? Só que em outras Bíblias está Yehová, essa Stuttgartense não coloca desta forma, mas outras Bíblias em hebraico colocam um pontinho, né, um sinal maçorético em cima. Eu poderia falar Yehová, só que Yehová não é a pronúncia do tetragrama. Está trazendo uma lembrança aos judeus para eles pronunciarem o título Senhor, Adonai, na língua hebraica. Então, talvez por essa influência aí da tradição, os tradutores colocaram Curios. Mas isso, então, foi o que eu acabei de dizer. Isso aí impede das pessoas entenderem sobre esse nome que é precioso, maravilhoso. Esse nome que ilimita o eterno, né? Quando o povo foi liberto do cativeiro no Egito, né? Naquela prisão, na escravidão, o eterno foi o libertador. O eterno é o salvador. O eterno é a cura. O eterno é a vida. O eterno é tudo. Então, esse nome limita o eterno. Ilimita e não limita. Nomes limitam, mas esse aqui, Yud Rei Vav Rei, não. Então, deveria preservar, eu poderia pronunciar Adonai aqui como eu estou pronunciando. Eu prefiro não ficar falando as possibilidades, né, de pronúncia, né, mas existem algumas possibilidades de pronúncia. A Bíblia de Jerusalém coloca Yahvé. Existem muitas outras, se eu for falar aqui. Muitas outras por causa da regra antiga do hebraico, né? E tem alguns que ainda colocam este nome como Yal. Isso não existe, tá, irmão? São 4 letras. São o rei é uma letra gutural, tá? Que ela na regra antiga, ela pode ser um A, ela pode ser um E, a pronúncia junto com ela. Então ela não fica muda, tá? Como tentaram os tradutores do nome Jeová, retirando as 2 letras. A letra R não é muda, ela é uma gutural leve, tá? Então eu não posso perder essa gutural na garganta. Então é um pouco aspirado, bem lento, bem devagar. Aqui a letra RET, aqui é parecida com a letra RE, né? A letra RET é um som duplo da letra RE, mas só que é gutural. Seria mais ou menos errad, é bem na garganta, e nós aqui ocidentais não conseguimos fazer exatamente, né? Dificilmente fazer esse som da letra Ré, da letra RET e da letra Ré, que é como se fosse o H do inglês, né? Por exemplo,
Rosen. Rosen. É na garganta. Então essa letra R tem esse som leve, mas ele não é mudo. E ele é acompanhado com A ou com E. A sua letra acompanhada. Então, eu posso iniciar aqui com IA ou com IE. Tá? Então, o final aqui, o VAV. Deixa eu parar aqui a câmera aqui. O VAV, esse VAV ele pode ter o som de U, esse VAV pode ter o som de O, esse VAV pode ter o som de V mesmo. Então pode ser VA, como está aqui, mas pode não ser o som de V, pode ser um som de vogal, ou O ou U. Né? Por isso que Yavé, ele é o som só do V, e a letra R no final seria a letra E, né? Também com som leve, aspiradozinho. Então é bem importante entender essas questões aqui do nome, não é fácil. Tá? Aí vê alguns vídeos que a gente vê aí na internet aí que coloca o nome do Eterno como Ial. Não existe isso em lugar nenhum, meus irmãos. Não existe isso em lugar nenhum. Aqui nesse texto não tem Ial, não dá para dar Ial. Tá? Não dá para dar Ial porque a regra do paleohebraico antiga, as 4 letras têm um som. Tá? E a letra R não pode ser muda, como alguns colocam. Tá bom? Então aqui o Shema Israel eu achei interessante também aqui a gente sempre falar, né, dessas expressões aqui, ó. O verrol meoderá. Meode. O que é meode, irmão Felipe? Meode. Meode, se eu for falar aqui, ó. Ame o Eterno com todo o seu coração. Verrol leva verá. O verrol nefsherá com toda a sua pessoa e não é alma. Importante falar sobre isso. E meoderá também, força, é uma tradução possível, mas meoderá é a totalidade. Então, o que o Eterno está querendo dizer aqui? Ame o Elohim que você serve, que é um, e todo o teu coração. Começa dentro do teu interior, porque leve, em hebraico, é o lamed e o beit. Lamed é um cajado, beit é uma casa, direção do interior. Tá lembrando da tenda, né? Dos nômades. Então, a tenda, né? Era uma tenda. Está falando do interior. Então, ame o Eterno com o teu interior. E aqui, Nefesh não é alma, é a pessoa. Então, começa com o teu interior, onde ninguém vê, onde só você e o Eterno. Essa conexão que começa lá dentro. Aquele ponto de luz que começa a brilhar. É lá que você começa a amar o Eterno. E aqui vem para a pessoa, para o exterior. E aqui chega a sua totalidade, meoderá. Meode, totalidade. Então você deve amar o Eterno lá dentro, começa dentro de você, aquele ponto, aquela conexão que você tem com Ele, dentro de você. Isso vai vir para a tua pessoa e não para a sua alma, uma matéria espiritual que você tenha. Não é assim. Está falando de você, o indivíduo. Você começa por dentro, lá dentro, só você o Eterno, com desejo, com a kavaná. Amar o Eterno começa dentro de você. Dentro do seu ser. Isso vem para fora. O seu corpo começa a amar o Eterno. E lembrando que a Rave, né? A Rave aqui em cima, Verá, Vetá, a Rave, hebraico, é o Aleph, Rei e o Beit. Aleph, força, o Rei é revelação e o Beit é casa. O ato de revelar o interior. Então, amar no hebraico não é um pensamento, um sentimento abstrato. Um pensamento que você tem, uma ideia que você... Não. Se você não faz, se você não age, o ahave não se conclui. Como que você ama uma pessoa se você não faz por ela? No hebraico, então, essa ideia aqui é revelar o interior. Se você não revela o interior que você está sentindo, você não está amando. Então, amar o Eterno com o teu interior, que isso começa dentro de você. Como que você ama o Eterno com o seu interior? Seus pensamentos são puros, são dedicados a Ele. Aí começa com o seu corpo pertence ao Eterno, então você usa o seu corpo de forma que agrade a Ele. E totalidade é recursos, força, tudo que você pode oferecer para Ele. Então você deve fazer para o Eterno
tudo, tá? Desde o interior, né, do seu ser, do leve do teu coração. Amém? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malhut Leolam Vaed. Essa última parte, irmão Felipe, não está no texto? Não está. Segundo os judeus, a tradição, Moisés ouviu essas palavras e achou tão importante que não quis escrever, mas ensinou de forma oral. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Shema Israel, ouça Israel. E esse Shema aqui, não é ouvir só de ouvir, não. É ouvir para praticar, para poder fazer. Tá bom? Um abraço a todos os amigos, aos tzadikim, aos justos, aos íntegros, aos haverim, aos amigos. Em nome de Yeshua, Bishem Yeshua HaMashiach.